Isto é, antes que algo se torne absolutamente claro, como se alcançado em suas próprias mãos, os cabalistas não definem isto como alcançado, mas ao invés usam outros termos tais como entendimento, ou educação, ou conhecimento, etc. A realidade da sabedoria da Cabalá. A realidade física que percebemos com nossos sentidos também contém coisas reais que, embora nós não possamos perceber ou imaginá-las, tais como a eletricidade ou o magnetismo, conhecidos como fluidos. Porém, quem se atreveria a dizer que estes nomes não são reais quando nós já sabemos e entendemos suas ações e manifestações? Nós realmente não nos importamos que não percebamos a essência disto, ou seja, o que é a eletricidade. No entanto, este nome é muito real para nós como se a essência disto fosse percebida com nossos próprios sentidos. Tanto que até mesmo pequenas crianças estão familiares com a palavra eletricidade assim como elas estão com as palavras como pão, açúcar, etc. Além disso, se você quiser exercitar seu cérebro eu iria ainda adiante e diria que em geral, assim como nós não podemos perceber ou alcançar Deus de forma alguma, nós não podemos perceber qualquer aspecto criado em si, mesmo as coisas materiais que nós podemos tocar. Isto significa que toda a nossa familiaridade com nossos amigos e parentes no mundo material é nada além do reconhecimento de suas ações ou manifestações, que originam na comunhão de nossos sentidos com eles. Estes são suficientes embora nós não tenhamos percepção da essência do objeto em si. Além disso, você não tem percepção mesmo da essência de si mesmo, e tudo o que você sabe sobre si mesmo é nada além das ações que são a forma manifestada de sua própria essência. 28 Cabalá para o estudante. Agora você pode facilmente entender que todos os nomes e termos usados nos livros cabalísticos são reais e concretos, embora nós não tenhamos percepção do assunto, já que aqueles que lidam com eles estão completamente satisfeitos que eles têm uma escala de conhecimento absoluta e completa e estão completamente familiares com eles, isto é, com suas ações e manifestações que estão em parceria com a luz superior e com aqueles que a percebem. Isto é mais do que suficiente, já que a regra é, tudo o que se possa imaginar que vem da supervisão do fazedor e se torna uma realidade da natureza é mais do que suficiente. Assim como nenhuma pessoa sentirá necessidade de ter 6 dedos, já que 5 são mais do que suficientes. Os termos corpóreos e os nomes físicos nos livros cabalísticos. É claro para qualquer mente lógica que quando lidamos com conceitos espirituais, sem mencionar a divindade, não existem palavras ou letras para descrevê-los, já que todo o nosso vocabulário é composto de imaginação e sentidos. Como nós poderíamos utilizá-los onde nossa imaginação e sentidos não se aplicam? Mesmo se tomarmos as palavras mais sutis que podem ser usadas nestes lugares, tais como luz superior ou mesmo luz simples, estas palavras também são derivadas de outras palavras como luz do sol, ou luz da vela, ou luz da satisfação e prazer, que uma pessoa sente com uma nova revelação ou quando ela está aliviada de alguma dúvida. Então, como elas podem ser usadas para descrever conceitos espirituais ou caminhos divinos, já que elas apenas oferecem ao leitor o vazio e a falsidade, muito menos quando as usamos para descrever um conceito em um debate filosófico, onde o sábio deve ser absolutamente preciso com suas definições. Se o sábio falha e usa mesmo uma palavra imprecisa, ele confunde seus leitores e eles não irão entender nada que vier antes, ou depois ou aquilo que tem qualquer coisa a ver com a palavra, como é conhecido a qualquer um que lê livros de sabedoria. Assim, você pode se perguntar como os cabalistas podem usar palavras falsas para explicar as conexões da sabedoria. Palavras falsas não têm definição substancial já que mentiras não têm pernas para andar. Então primeiro precisamos conhecer a lei de raízes e ramos no relacionamento entre os mundos. A essência da sabedoria da Cabalá 29. A lei de raízes e ramos pela qual os mundos estão relacionados. Os cabalistas revelaram que existem 4 mundos, conhecidos como Atzilut, Briá, Yetzirah e Asiá. Do mais elevado dos mundos, Atzilut, ao mundo físico e material que é chamado Asiá, as formas são absolutamente iguais em cada detalhe e manifestação. Todas as ocorrências e manifestações que são encontradas no primeiro mundo são também encontradas no próximo mundo abaixo dele sem diferença alguma, e assim por diante com todos os mundos seguintes incluindo o mundo material. Não há diferença entre eles exceto pelo nível em que eles estão, que é entendido apenas pela composição dos componentes da realidade de cada mundo particular. A composição dos componentes do primeiro mundo mais elevado é mais refinada que a dos mundos abaixo dele.
E a composição dos componentes do segundo mundo é mais densa do que a do primeiro mundo, mas mais refinada que a dos mundos abaixo dele, e assim por diante até o mundo que nós experimentamos. Neste mundo material, a composição de seus componentes é mais densa e escura do que todos os mundos precedentes, porém, as formas dos componentes e todas as suas manifestações são exatamente iguais em todos os mundos, tanto em qualidade quanto em quantidade, sem qualquer mudança. Isto pode ser comparado a um carimbo e aquilo que é carimbado. Todas as formas do carimbo em si são transferidas ao que está carimbado com todos os detalhes intactos. E assim é com os mundos. Cada mundo inferior é carimbado pelo mundo acima dele, e portanto todas as formas no mundo mais elevado são copiadas em sua qualidade e quantidade no mundo mais inferior também. Assim não existe detalhe ou manifestação no mundo inferior que não é encontrado no mundo acima dele em forma idêntica, como duas gotas de água. Eles são chamados raízes e ramos. O mesmo componente encontrado no mundo inferior é considerado ramo do componente correspondente a ele, e existindo no mundo acima dele, que é a raiz do componente do mundo inferior. Do mundo acima este componente é carimbado, e passa a existir no mundo inferior. Essa foi a intenção de nossos sábios quando disseram: não há uma planta abaixo que não tenha um masal, signo, anjo, que lhe golpeia e diz, cresça. Achatoto Zohar, Bereshit verso 1, Bereshit Rabba capítulo 10. Ou seja, que a raiz chamada masal a força a crescer e receber todos os seus traços tanto em termos de qualidade como de quantidade, assim como o carimbo deixa sua impressão naquilo que ele carimba, como declarado acima. Esta é a lei de raízes e ramos, que se aplica a todos os componentes e manifestação da realidade de cada mundo em correlação ao mundo acima dele. 30 Cabalá para o estudante. A linguagem dos cabalistas é a linguagem dos ramos. Isto significa que os ramos são determinados pelas raízes que são seu carimbo que deve existir no mundo superior. Porque não há nada que exista no mundo inferior que não venha do mundo diretamente acima dele, assim como um carimbo e aquilo que ele carimba, como explicado acima. A raiz no mundo superior requer seu ramo no mundo inferior para se manifestar exatamente com a mesma forma e traço. Como os sábios disseram, a masal no mundo superior golpeia a planta e a força a crescer de acordo com seu próprio design. E através disto nós encontramos que todo e cada ramo neste mundo define bem sua contraparte no mundo superior. Assim, os cabalistas encontraram um vocabulário pré-ordenado de palavras suficientes para uma linguagem incrivelmente precisa para falar entre si mesmos, que os permite negociar com cada outra das raízes espirituais pertencentes aos mundos superiores. Ao mencionar apenas o ramo físico mais inferior deste mundo material, que é bem definido para nossos sentidos físicos, os ouvintes entendem por si próprios o que a raiz superior correspondente, com sua contraparte, o ramo materializado, está relacionando-se com ela, já que a sua impressão, como mencionado acima. Desta maneira, todo componente e manifestação no mundo material se torna como um nome ou termo absoluto e bem definido por sua raiz correspondente nos mundos superiores espirituais. E embora em seu estado espiritual eles não possam ser expressados em palavras através de seus ramos correspondentes que nós percebemos neste nosso mundo material, como explicado acima. Esta é a natureza da linguagem falada entre os cabalistas, através da qual eles compartilham seu completo entendimento espiritual um com o outro de geração a geração, tanto oralmente quanto em escrita, ao exato nível necessário para a discussão de seu estudo desta sabedoria. E eles entendem um ao outro completamente através de definições precisas que não podem ser mal compreendidas, já que cada ramo tem sua própria definição natural específica, indicando seu ramo correspondente no mundo superior através desta definição absoluta específica. Saiba que a linguagem cabalística dos ramos é mais conveniente para explicar conceitos desta sabedoria do que qualquer outra linguagem. Como sabemos da lei do nominalismo, pela qual o significado das palavras é confundido pelo uso das massas, as palavras perdem seu significado preciso através do uso excessivo, e assim se torna muito difícil para uma pessoa transmitir ideias precisas para o outro através da fala e escrita. A essência da sabedoria da Cabalá 31. Isto não é verdade da linguagem cabalística dos ramos, que é derivada dos nomes das criaturas e sua história que nós percebemos de acordo com as leis imutáveis da natureza. Nunca pode acontecer que um ouvinte ou leitor erre no significado das palavras apresentadas a ele, já que as leis da natureza são absolutas sem exceção.